Deus, todo mundo rezar por esse final de ano de 2020 e muito mais por o ano de 2021 que vai chegar. Olha, ele está falando para que rezarem muito, pedir misericórdia a Deus, para que Deus revogar os castigos que vai baixar a terra. Olha, ele está falando que vai ter muita chuva pesada, muita chuva forte, de muito vento, muita temporada forte o vento. Olha, ele está falando para que quando vocês perceber que a chuva vem de muito vento, vocês acenderem uma vela benta. Na hora que vocês acender a vela benta, vocês pegarem água benta, sai do lado de fora, se puder conseguir sair. Do lado que tiver vindo o vento, vocês pegar o copo d'água e põe a água em cruz do lado do vento. Aí vocês fazem o sinal da cruz. Aí vocês falam assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, acalmais o vento dessa chuva, que nem Jesus acalmou o vento brabo e as águas do mar sagrado. Aí faz o sinal da cruz. Aí vai e fala assim: Jesus e Maria, valei-me. Nesse momento, Jesus me socorrei. 3 vezes. Jesus e Maria, valei-me. Esse momento, Jesus me socorrei. Aí vocês vão e falam assim: Paz é dono, Senhor são concorde, miserere nobre, aleluia. Aí fala amém, aí faz o sinal da cruz. Aí espera. Se o vento acalmar, se não começar, estiver ventando muito ainda, vocês podem rezar um Pai Nosso, podem rezar uma Ave Maria, uma Santa Maria, pedindo misericórdia a Deus. Porque nesse momento só Deus para socorrer. Olha, ele está falando que vai ter os terremotos de terra bem forte. Mas ele está falando que vai ser fora do Brasil. Pode até algum ainda prejudicar o Brasil, mas é tudo fora do Brasil. Olha, ele está falando para que rezar e pedir misericórdia a Deus, meus filhos. Porque Deus tem poder e tem milagre para revogar tudo isso. Olha, ele está falando que a hora do terremoto de terra é um momento muito difícil para se passar. Se nós achamos que nós estamos firmados em cima da terra, se a terra se balançar e chegar a rachar, em que é que nós vamos se segurar? Só nas mãos de Deus. Ele está falando que não será bom na hora do terremoto de terra estiver balançando, as pessoas ficar dentro de casa. Ele está falando que não é bom. Pode sair, se encostar numa árvore, numa coisa assim, será melhor. Ou então se segurar as mãos de Deus, rezando, pedindo para Deus, né? E acreditar que aquele momento está segurado nas mãos de Deus e não vai cair. Porque quem se segura nas mãos de Deus não cai. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que está precisando muito de oração. As pessoas rezam mais. Ou ele está falando
para que rezarem muito, pedir misericórdia a Deus, para que Deus revogar os castigos que vai vir e Deus transformar o coração das pessoas. Ele está pedindo para que rezarem muito por as igrejas católicas. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que na hora da oração, vocês pedirem para Deus, pelo Papa, pelos bispos, por todos os sacerdotes e as pessoas que estão seguindo a Deus. Ele está falando que as igrejas católicas, os sacerdotes, os bispos, eles não podem seguir a lei do homem. Eles têm que seguir a Deus, não seguir a lei do homem. Ele está falando que a lei do homem é triste. O que Deus sofreu nessa vida, nessa face da terra. Ele tinha pecado para pagar. Ele não tinha dívida nenhuma. Ele não devia nada. Sequer nem um só pequeno pecado ele não tinha. O que Jesus sofreu. Minha gente, o Divino São José está falando que está tendo muitas coisas, que está ficando purificado dentro das igrejas católicas. Ele está falando que não é justo a lei que estão querendo formar. Isso não pode acontecer. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que de pouquinho o comunismo está começando a entrar no mundo. Ele está falando para que rezarem muito, para que a lei do comunismo se criar, no expandir no mundo. Ele está falando que a lei do comunismo pertence ao outro lado, não pertence à religião católica, à lei de Deus. Ele está falando que ele só quer destruir a religião católica, destruir as igrejas católicas. Minha gente, o Divino São José está falando que Deus é maior. Minha gente, o Divino São José está falando que quando as pessoas quiserem saber mais do que Deus, ele muda o tempo. Eles falam uma coisa que vai acontecer, Jesus muda o tempo. O que eles falou, nada acontece. Minha gente, o Divino São José está falando para que rezarem muito, pedir misericórdia a Deus sobre as epidemias de doença que tem no mundo. Ele está falando que aquela doença está bem leve, não está mais prejudicando quase ninguém. As pessoas que caem com ela é igual a pessoa cai com a gripe normal. Não está mais fazendo o absurdo nenhum. Ele está falando que é cada um rezar, pedir misericórdia a Deus, confiar, entregar confiança para Deus e acreditar que todos os problemas Deus pode resolver. Minha gente, o Divino São José está falando
que ainda tem gente ainda que não tomou a água que ele falou. Ele está falando que as pessoas, enquanto souber que está existindo um pouco da doença no mundo, vocês podem fazer a água que São José ensinou para vocês tomar. Ele está falando que ele vai tornar a ensinar de novo. Vocês pegam 1 litro de água. Se tiver água benta, ainda melhor é. E se não tiver, pode fazer com a água normal. Ele está falando. Pegar 3 dentes de alho. Partir os 3 dentes de alho em cruz. Daqueles 3 dentes de alho. Tirar 9 pedaços. Colocar dentro do litro d'água. 3 pedacinhos vocês tiram. Para descascar o limão. Acabar, parte o limão em cruz. Tira um pedaço. 3 pedaços vocês espremem. Coloca a água do limão dentro da água que está o alho. Aí vocês pegar 9 pingos de vinagre. Colocar dentro da água. Quando acabar todo dia, vocês podem tomar. Pode dar para as crianças. Pode todo mundo da casa pode tomar. Pode tomar 1 vez, 2 vezes por dia. Ele está falando que tem outro que é bem mais forte. Esse daí a pessoa tomando esse chá, essa água, fica muito difícil da pessoa pegar a doença. Ele está falando que hoje em dia a situação não está fácil. Qualquer pessoa que cai com gripe, que cai com outro problema, né? Só fala que é a doença. Ele está falando que não tem nada a ver com isso. Todo mundo que morre, só morreu tudo da doença, não tem nada a ver. Morre todo dia, toda hora morre gente. Porque Deus é grande e o mundo é largo. E tem muita gente ainda. Ele está falando para as pessoas pegar 9 limão, tirar a água de 9 limão, colocar numa garrafa de 1,5 litro de água. Tira um pouquinho da água para poder caber a água do limão. Quando acabar, pega 12 dentes de alho roxo. Pinicar os 12 dentes de alho dentro da água. Pegar o vinagre, colocar 13 pingos de vinagre dentro da água. Mede na gengiba 3 dedos, do tamanho de 3 dedos, pedaço de gengiba. Daquele pedaço de gengiba, do tamanho de 3 dedos, tem que medir mais 2 pedaços para fazer 3 pedaços. Pegar, colocar, descasca, pinica e coloca dentro da água. Olha, minha gente, vocês avaliam o que é esse remédio. É uma benção. Ele está falando que não só serve para não pegar a doença, serve para muitos problemas de saúde. É muito bom para a pessoa tomar.
Ou ele está falando até para as pessoas que têm problemas nos ossos, se tomar um tempo bom. Olha, chega a melhorar bastante. Ou ele está falando, se alguém entendeu, e se alguém tiver alguém que não entendeu, procura depois, torna a procurar. Olha, é um remédio muito fácil, mas é um chá abençoado, é uma água, é um milagre. Principalmente para quem tem fé, para quem tem esperança, para quem tem a confiança em Deus. E para quem acredita que é verdade, que quem está ensinando esse chá é o Divino São José. Oh, ele está falando para as pessoas rezar, pedir misericórdia a Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todo mundo rezar, para que Deus revogar aquela triste guerra que tem no mundo, meus filhos. Olha, ele está falando que tem países que o fogo está queimando, o povo está se acabando e os homens estão atiçando. Oh, ele está falando que graças a Deus, que ainda estão bem calma ainda, com toda essa revolução que tem. Mas o país que está calmo ainda é aqui no Brasil. Olha, ele está falando para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus por essa vida que vocês estão e muito mais por a vida eterna. Olha, ele está falando que não adianta a pessoa pensar que se morreu, acabou. Olha, ele está falando que as pessoas que têm fé em Deus não morrem. Faz uma mudança dessa vida para outra. Olha, ele está falando que para nós todos pensar um pouco para a vida eterna. Porque a maioria das pessoas só pensa aqui na face da terra, só pensa nessa tribulação que está tendo aqui na face da terra. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês, por Deus, dentro do coração de vocês, em primeiro lugar. Olha, ele está falando que há muitos que deixam Deus de lado por causa das coisas materiais. Põe as coisas materiais na frente, no seu coração, e deixa Deus de lado. Olha, ele está falando que primeiro de todos, a gente tem que pôr Deus no nosso coração. Deus é nessa vida, e é para a vida eterna. As coisas materiais só é nessa vida. Quando se passa dessa vida para outra, o que é que leva? Ou ele está falando que a última coisa
que as pessoas levam quando se passa dessa vida para outra, para alumiar o seu caminho para a vida eterna. Ou ele está falando que ele vai explicar tudo direitinho. Ou ele está falando que o primeiro de todos, quando a criança nasce, batizar é o primeiro sacramento que recebe. Ou ele está falando que segundo os pais ensinar a doutrina, ensinar um bom caminho para os seus filhos. Ou ele está falando que é tão lindo, tão maravilhoso. O seu pai, a sua mãe, pegar a sua criança, vamos, meus filhos, para a reza, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Olha, ele está falando para todos fazer muita paz, o amor, a união, a obediência, a compreensão. Olha, ele está falando, principalmente a caridade, é quem leva a nós o caminho da salvação. Olha, ele está falando que a riqueza com a caridade é rico nessa vida e muito mais para a vida eterna. Olha, ele está falando que a riqueza com orgulho, com império, é rico só aqui. É uma riqueza que a pessoa se chama rico condenado por causa do orgulho. Olha, ele está falando, o orgulho é muito triste, é igual a pessoa que tem ódio dos outros. Olha, minha gente, o Divino São José está falando sobre os filhos, as pessoas desunidas, por causa das coisas materiais, por causa de bolo de barro, por causa de pedaço de terra, por causa de moinho de ferro. Isso não vale a pena para vocês, para ninguém. Porque quando se passa dessa vida para outra, fica tudo aí. Quem vai destruir tudo? Isso aí. A terra, o fogo. No dia final. Ou ele está falando que há muita desobediência nos filhos contra os pais. Tirar a paciência dos pais. Os pais não têm paciência. Ou ele está falando que cada um que tiver uma cruz para carregar tem que ter paciência. Não pode soltar uma mal palavra em cima do seu filho. O seu filho não pode responder mal por seu pai nem sua mãe. Olha, ele está falando que aquele filho que é revoltado, desobediente, o seu pai e a sua mãe, de Jesus e da Virgem Maria, ele já está desaventurado. Olha, ele está falando que aquele filho que é obediente, o seu pai e a sua mãe, cuida dele na velhice e na doença, cuida com amor e carinho, o pecado que ele tenha, o pecado dele vai ser devolvido, que nem uma pedra de gelo no sol forte. Olha, ele está falando
para todos. Nunca chegar o dia do seu pai falar, ou sua mãe, meu filho, isso assim, ele virar as costas, olhar por riba do ombro, virar as costas e sair. Aquele momento, quem foi que acompanhou ele? E para quem ele virou as costas? Aquele momento, a malventura seguiu ele. E para Deus ele virou as costas. Olha, minha gente, é o mesmo tanto do pai, da mãe, o seu filho chegar com amor, meu pai ou minha mãe, falar o pai ou a mãe com a maior brutalidade, a maior ignorância em cima do seu filho. Tem que ter respeito. O filho, por ser filho, tem que saber respeitar o seu pai e a sua mãe. Para que puder Deus ter de misericórdia daquele filho. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que é muita desobediência, muita revolta, muito rebelo. Olha, ele está falando que o pai e a mãe, nem Deus, todos os momentos, Deus é na nossa vida. Olha, ele está falando que Jesus é na hora da nossa felicidade, é na hora da nossa alegria, é na hora da nossa tristeza e da grande agonia. Aí é pela última hora. Ó, ele está falando para todo mundo purificar mais, ficar bem, ficar mais em paz. Ó, ele está falando que o jovem e tudo, as pessoas estão ficando com a cabeça, a mente tudo virada, a cabeça agoniada, as pessoas não têm paciência, as pessoas têm desespero. Olha, ele está falando que precisa de ter paciência para viver nessa vida e para poder fazer o caminho para a vida eterna. Olha, ele está falando que apareceu para mudar a mente das pessoas. Olha, ele está falando que hoje em dia ninguém é difícil ter uma pessoa para pegar a briba, para falar a palavra de Deus. Acha que há muito tempo lê uma parte da briba, só uma parte. Ninguém quer. É muito tempo. Ou ele está falando que tem deles que está perdendo a memória de ficar dia e noite na frente no telefone. Ou ele está falando que isso aí está destruindo a paz das pessoas, está destruindo a memória das pessoas.
As pessoas, por causa disso aí, muitos que têm a cabeça fraca, tá seguindo muitos caminhos que não devem. Ele está falando, por que não pega o terço e não senta o joelho no chão e não vai rezar? Pedir misericórdia a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua paz. Olha que palavra bonita, importante. Ele está falando que é muito importante a pessoa que acorda 3 horas da manhã, acabar, pega o seu terço e vai rezar. Acordou, a mente está livre, está despreocupada, o seu coração está despreocupado, estava dormindo, aquele momento para pedir misericórdia a Deus. Na hora da reza, pode pedir para Deus, por as pessoas, pede por si próprio, pede por a sua família. É importante, é maravilhoso a oração com a palavra de Deus. Ele está falando que isso aí é uma parte boa, mas na hora de uma precisão. Mas não para se ligar demais nisso aí. Aprende muito, segue muita coisa que não deve, minha gente. Isso aí foi uma praga que esbrangiu no mundo para tirar a paciência das pessoas, para tirar a sabedoria da memória das pessoas. Principalmente para quem não sabe usar. Para quem sabe usar, ainda vai, mais ou menos. Mas para quem não sabe usar, é uma destruição. Ele está falando, principalmente, perde sono, passa fome e ligado naquilo ali. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus. Ele está falando que as tentações estão soltas no mundo. Está final de tempo, está final de era. Não é que já chegou o final, mas já está da metade para frente, muito. Ele está falando, as tentações estão soltas no mundo, perseguindo as famílias, tirando as paz das famílias, destruindo os casamentos das pessoas. As pessoas veem o motivo para destruir aquela paz. Ali não está tendo esse motivo, mas na vista, no pensamento, existe motivo. Ele está falando que quando a pessoa se sente com a natureza gasta, a paciência está pouca. Então, pega o terço, senta o joelho no chão para rezar. Quando você terminar de rezar, oferecer intenção da Sagrada Família de Jesus e José e a Virgem Maria.
você recebe uma graça, se acalma, fica em paz. Olha, ele está falando que Deus pede paciência em nós. Olha, ele está falando que o desespero está tirando muita paz das pessoas. As pessoas usam muito desespero. Ah, minha gente, o Divino São José está falando que é muito desastre no mundo, muito. Ou ele está pedindo para que as pessoas rezar por causa dos motoristas. Ou ele está falando que usa muita velocidade, muita. Ou ele está falando que ele vai explicar às pessoas que corre, cansa e não chega. Quem caminha não cansa, alcança e chega em paz. Ou ele está falando que não tem sono no correr do dia. O desastre que acontece no mundo, por causa de velocidade, por causa do vício, por causa... Ai, meu Pai. Ai, minha gente. O Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Para Deus revogar esses tristes vícios que tem no mundo. Ou ele está falando que isso aí está tirando muito as paz das pessoas, tirando o sossego. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que as pessoas ter calma, ter paciência. Olha, ele está falando que Deus não aceita as pessoas viver julgando. Olha, ele está falando que é muito julgamento no mundo. Olha, ele está falando que cada um tem que esperar o dia do julgamento. No dia do julgamento, Jesus vai vir julgar todos. Olha, ele está falando que Deus está esperando esse dia para julgar. E aqui, quem tem paciência, o julgamento é 24 horas por dia. Ainda fala assim, olha, mas se eu estiver julgando, que Deus me perdoe, julgando. Olha, ele está falando para que cada um faça a sua parte. Olha, ele está falando que a pessoa que julga os outros, que é que acontece no dia do julgamento, se aquele julgamento que a pessoa fez, se for verdade, se for certo, fica bem mais maneiro. Mas se aquele julgamento que a pessoa julgou o seu irmão, se aquele julgamento for errado, quer dizer que ele vai ser julgado 2 vezes. Ele vai ser julgado, vai pagar por ele e vai pagar por o seu irmão que você julgou.
Ai, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus dá uma paz nesse mundo para todos. Ai, a minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus por todos. Ele está falando que quando for no dia 19 de dezembro, se Deus preparar, Ele vai falar sobre o Natal, vai falar sobre no tempo do Natal, no tempo da vinda de Jesus, quando Jesus nasceu. E Ele vai falar sobre um pouquinho o que Deus preparar, é o que Ele pode falar. Ele está falando que aqui ninguém quer sofrer por nada. Mas Ele está falando que o sofrimento já veio do outro século. Ele está falando que as pessoas não acreditam que um dia esse mundo pode ser realizado, pode se acabar. Tem gente que não acredita, mas Ele falou, Deus fez esse mundo dentro de um minuto. Ele formou esse mundo todo, tudo. Jesus formou dentro de um minuto. Quando for para acabar, é dentro de um segundo. Ele está falando que é verdade, que tudo que tem princípio, que tem fim. Só não Deus com os poderes dele. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que é importante para todos vocês essa caminhada que vocês estão fazendo. Ele está falando que isso aqui é uma procissão, que vocês estão nela. Vocês estão caminhando nessa procissão. Ele está falando que a pessoa que está seguindo esse caminho é o caminho da verdade. Ele está falando que as pessoas vão ver, vão alcançar uma graça, uma misericórdia. Ai, minha gente, Ele está falando que se Deus preparar o tempo que vai completar as mensagens dele. Ele está falando que durante esse tempo Ele está aconselhando os filhos de Deus para seguir tudo no caminho certo, o caminho de Deus. Ele está falando que já tem muitos deles, que já está seguindo bem, está caminhando bem. Ele está falando
que é muito lindo, muito maravilhoso. Quando vocês veem essa procissão, que vocês estão caminhando nela. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que as pessoas já estão pensando de fechar a casa de Deus. Olha, ele está falando que isso não é justo, que a casa de Deus ninguém pode fechar. A casa de Deus tem que deixar aberta a porta para os filhos de Deus entrar para visitar. Olha, ele está falando que isso não pode acontecer. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que é muita coisa errada aqui na face da terra. Olha, ele está falando, está pedindo para as pessoas se corrigir mais, ter mais fé em Deus, diminuir mais por a metade dos pecados pesados cometidos. Olha, ele está falando que é muito uso, muito escândalo demais no mundo. Olha, ele está falando que as pessoas acham que aquelas marmotas, aquelas pinturas que as pessoas fazem no seu corpo, na sua